Pronto. Meninos, a gente recebe hoje um dos mais talentosos professores da minha geração, o professor Marcos Erhardt Júnior, é professor na graduação e pós-graduação estrito sensu, Universidade Federal de Alagoas, entre outras tantas instituições, é diretor de um sem número de institutos no Brasil, dentre eles o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o Instituto Brasileiro de Direito Civil, o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, me parece também que está lá junto conosco, o IBERC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. O professor Marcos é talentosíssimo, extremamente generoso, aliás, ele já esteve conosco em outras oportunidades, e hoje a ideia é que ele converse com a gente um pouquinho a respeito dos contratos imobiliários, se possível, com um pouco de ênfase à necessária proteção do consumidor, na medida em que me parece o campo mais fértil para as discussões hoje, especialmente depois daquela lei que batizaram de lei do distrato, embora de distrato primordialmente ela não trate, não é? Marcos, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, por estar aqui compartilhando um pouco, dividindo um pouco com a gente os teus saberes, e eu vou estar aqui ouvindo atentamente. Obrigado, meu amigo. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pelas parcerias. Deixa eu dar meu boa tarde ao pessoal que está ouvindo a gente e entrar direto no ponto aqui. A gente vai conversar sobre contratos imobiliários. Antes de chegar no ponto que o professor Marcos Catalã colocou, quero voltar um pouquinho no tempo. Eu vou separar para vocês o passado, o presente e o futuro da situação dos contratos imobiliários no Brasil. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso. Mas eu vou utilizar recortes diferentes. Quando eu falo do passado, eu quero destacar para vocês dois momentos. Eu quero destacar para vocês, primeiro, um momento de euforia. Eu estou falando de 2010, 2011, 2012, 2013, principalmente. Uma explosão no mercado imobiliário, tá? Muita gente procurando acesso à casa própria. Início de programas Minha Casa, Minha Vida. Eu prefiro chamá-los de Minha Casa, Minha Dívida. Pessoas se obrigando a celebrar contratos com a duração absurda, contratos de compra e venda de imóveis por 30 anos. A maioria das pessoas não sabe onde é que vai estar trabalhando daqui a 30 anos, se vai estar casado daqui a 30 anos, onde é que vai estar morando daqui a 30 anos, mas se obriga nesses contratos de longa duração, porque eles têm um atrativo. As prestações são pequenininhas e aparentemente cabe no seu bolso e você decide dar o passo de comprar a casa própria. Só que muitas dessas pessoas não tinham orçamento para comprar o imóvel, compraram o imóvel, dividiram em 30 anos, depois não tinham dinheiro para mobiliar o imóvel, aí fizeram outro financiamento para poder mobiliar o imóvel, aí de repente se viram numa crise econômica. E aí tinha prestação da faculdade que estava estudando, que não tinha terminado de pagar, do apartamento que comprou, que não tinha terminado de pagar, do carro que comprou financiado, dos móveis que compraram financiados, e a gente passou a ter um momento de superendividamento tremendo no mercado. Tá? E aí eu já estou falando do final do governo Dilma, começo do governo Temer. E o que aconteceu? Uma enxurrada de ações no Poder Judiciário. E várias das ações motivadas pelo seguinte: as pessoas assumiram um compromisso de longo prazo e durante o compromisso não perceberam que não conseguiam honrar o compromisso e queriam devolver as unidades e queriam receber o dinheiro. Só que os contratos celebrados com as imobiliárias, com os incorporadores, com os construtores, tinham penalidades que na prática acabavam inviabilizando qualquer pretensão de devolução. A pessoa basicamente perdia quase tudo, ou bem perto de tudo, o que tinha feito de pagamento até aquele momento. Isso é um lado da equação. Se eu vou para o outro lado da equação, esse boom imobiliário, tá? Segundo o governo Lula, primeiro o governo Dilma, acarretou outra coisa. Acarretou falta de mão de obra especializada. Acarretou falta de alguns materiais de construção. Isso fez com que, em algumas capitais, a gente tivesse dificuldade de cumprimento dos cronogramas de obra. Mas aqui tem um elemento essencial para colocar para vocês. Imagina que eu sou incorporador e na minha empresa eu estou construindo agora 2 empreendimentos e eu estou com dificuldade para eu conseguir matéria-prima ou para eu conseguir mão de obra para terminar esses 2 empreendimentos. Acho que um comportamento prudente seria eu parar qualquer novo projeto até eu concluir o que estava em curso.
Só que acontece que quando eu me comprometo a entregar um imóvel em 36 meses, em 3 anos, mas eu parcelo o pagamento em 30 anos, eu tenho um problema de fluxo de caixa. Qual é o problema de fluxo de caixa? Eu preciso receber alguma coisa para poder continuar tocando as obras. E já que eu não vou receber da pessoa que está comprando, o que é que muitas empresas do setor fizeram? Elas lançavam 5, 6, 7, 8 unidades, 8 empreendimentos de cada vez, tá? E aí juntavam o dinheiro mensal que arrecadavam desses imóveis para poder construindo um depois do outro. Qual foi o problema? Quando vem a crise financeira, quando a gente passa a ter um problema cambial, quando a gente passa a ter um problema nas metas de inflação que deixam de sair do centro e começam a subir, as pessoas começam a devolver os empreendimentos. O que aconteceu no cenário, pessoal, para muita gente foi o seguinte: eu sou empreendedor, fiz um prédio que tinha 100 unidades, no meu lançamento eu vendi 82 unidades, as unidades que faltavam vender eu não estava preocupado, porque com essa quantidade de vendas eu viabilizava o negócio, e eu esperava o imóvel ficar pronto para vender as unidades que sobraram por um preço muito mais alto que eu vendi na planta. E aí o que acontece? O meu problema de fluxo de caixa eu resolvia lançando um segundo empreendimento. Porque eu lançava o segundo empreendimento e eu juntava o dinheiro dos dois e ia fazendo o primeiro, porque o segundo eu tinha mais tempo para terminar, e quando eu terminasse o primeiro, eu lançaria o terceiro para poder fazer o segunda unidade. Aí essa pessoa que estava agindo desse jeito foi pega de surpresa, porque daqueles 82 apartamentos que ele vendeu, de 100 unidades possíveis que tinham em estoque, 50 pessoas desistiram do negócio, ou então deixaram de pagar. E aí começou uma crise sem precedentes no setor. E aí, pessoal, quando você tem uma crise, você chega num impasse desse tamanho, o que resta para as pessoas é buscar no Poder Judiciário a solução para esses problemas. O volume de demandas foi tão grande que o Superior Tribunal de Justiça, para alguns casos específicos, sobretudo em relação a prazo de tolerância para a entrega de imóveis em atraso do incorporador, para a possibilidade de acumulação de pretensão de reparação por danos materiais extrapatrimoniais e o conteúdo dos danos patrimoniais, é que fez? Ele afetou alguns procedimentos. Nós estamos falando disso final de 2017, começo de 2018. Tá? E qual é o problema? Quando se afeta o julgamento, todas as ações no Brasil sobre esse assunto ficam paradas. E, pessoal, o que deveria ser algo rápido tem a sua própria velocidade no judiciário. E quando a gente vai para o judiciário com uma demanda desse tamanho, para assuntos dessa complexidade, o que é que acontece? Você tem que ter várias pessoas se manifestando, você tem que respeitar os prazos processuais. Para resumir a história para vocês, o que a gente teve foi mais de 1 ano de suspensão de processos antes que o tribunal começasse a decidir os temas. E, pessoal, são vários temas que tratam de contratos imobiliários, tem temas específicos para Minha Casa Minha Vida, tem temas específicos em relação à existência ou não, da possibilidade de acumulação de danos, da cláusula penal do contrato, mais uma pretensão de lucros cessantes a ser fixada pelo magistrado no caso concreto. E aí, nesse período onde as decisões começam a sair e a gente tem os processos voltando a retomar, a gente tem economicamente um período de baixa no setor, um período com uma grande oferta de unidades e pouca gente interessada em comprar as unidades. Nesse contexto, no dia 27 de dezembro de 2018, ainda governo Michel Temer, a gente tem a edição da Lei 13.786. O professor Catalã falou dela, a chamada Lei dos Distratos. Bom, o que é que a gente tem nessa lei? A gente basicamente tem uma lei alterando outras duas. A lei que tratava da incorporação de imóveis e a lei que tratava da venda de loteamentos. Eu vou fazer um recorte, não vou tratar de loteamentos para vocês aqui, e vou tentar falar um pouquinho sobre as alterações na Lei 4591 de 64. Essa é uma lei antiga, pessoal, e nessa lei de 64, a gente tem aí o marco legal para tratar de incorporação imobiliária no Brasil. Tá? E aí, basicamente, a lei dos distratos, e por que a crítica do professor Marcos ao assunto?
Porque quando eu falo de distrato, eu pressuponho um acordo de vontades para desfazer o negócio. E o que acontece no setor imobiliário é que, em geral, um lado não está satisfeito com o outro. O construtor atrasou a entrega na unidade e, por conta disso, o adquirente não quer mais aguardar a entrega e quer desfazer o contrato, ou o adquirente não fez os pagamentos devidos e, por conta disso, o construtor está querendo desfazer o negócio e vender a unidade para outro que vai poder pagar ele. Então, em geral, o que a gente tem são situações onde há interesse unilateral da parte em desfazer o negócio. As situações de distrato, nesses casos, não costumam ser tão frequentes como a gente gostaria que fosse, tá? Porque o distrato pressupõe consenso. E as pessoas raramente entram em consenso nesses casos quanto aos valores a serem devolvidos, em que períodos vão ser devolvidos, em que termos vão ser devolvidos. Eu acho que esse é o primeiro aspecto para colocar para vocês. Se você nunca parou para ler a lei dos distratos, a 13.786, a sugestão é você separar em 3 partes a sua leitura. As alterações no artigo 35, as alterações no artigo 43 e as alterações no artigo 67. Vai ser fácil para você encontrar elas. E o jeito mais simples é você digitar aí no seu navegador Incorporação Imobiliária, Planalto, você vai entrar no site da Presidência da República, e lá você vai procurar o artigo 35A, o artigo 43A, e o artigo 67. A também, tá? Cada artigo desse estabeleceu alterações importantes que a gente precisa conversar aqui em relação à lei dos distratos. Vamos começar com o primeiro. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver um contrato imobiliário, e aqui a gente vai se referir ao contrato imobiliário mais usual nos dias de hoje. Eu estou falando de alguém que vai adquirir uma unidade que ainda está na planta. Alguém basicamente vai chegar no canteiro de obra e vai ter um buraco no chão. Ele vai ter uma maquete, ou no computador ou impressa, e o incorporador vai vender para você um sonho. Ó, eu vou construir nesse buraco aqui no chão essa unidade que você está vendo aqui. E o apartamento número X vai ser só seu. Então, o que acaba acontecendo? Pessoal, esses são contratos bem extensos, porque normalmente eles envolvem... A gente tem um instrumento negocial que tem mais de uma relação contratual. Para quem não entendeu, raramente as pessoas têm dinheiro para fazer o pagamento à vista, então você faz uma promessa de compra e venda, porque a unidade não está pronta ainda, mas vinculada a um financiamento bancário. Então você pega aquele contrato, existe toda uma formalidade, tanto da legislação bancária quanto do direito das coisas, da notarial, para que você possa formalizar o negócio. Os contratos costumam ter 20, 25, 50 páginas, dependendo da descrição e dos anexos que você vai encontrar. É muito comum nesse tipo de contrato que você tenha como anexos o memorial de incorporação, que vai explicar quais são as características do que vai ser construído, e muita gente coloca ainda o memorial descritivo das unidades, que tem detalhes de acabamento. Que tipo de cerâmica, que tipo de janela, que tipo de louça vai ser utilizada no imóvel. Então, você imagine alguém que é leigo e vai chegar na sede do incorporador, ou vai chegar no momento do feirão, e depois de exaustivamente discutir o preço, ver se cabe no bolso dele e tentar conseguir um negócio com a financeira, recebe um calhamaço com 50, 60 páginas para ele ler, e só quando ele terminar de ler e ele assinar aquilo, é que o contrato vai ser considerado perfeito e acabado. Eu preciso dizer a vocês que 10 entre 10 consumidores padrão, tá? Aqui eu estou falando do homem médio, daquela maioria das pessoas da sociedade, basicamente fecham os olhos e assinam aquele contrato sem ler. Por 2 motivos essenciais. Primeiro motivo, não tem conhecimento técnico para entender boa parte do texto, boa parte das cláusulas. Segundo motivo, a pessoa que apresentou aquele contrato para eles não tem poderes para alterar os termos do negócio. Então, a pessoa acaba achando que é inócuo ler aquele contrato e assina aquilo. Esse tipo de comportamento, pessoal, normalmente vai mostrar os prejuízos meses depois, anos depois, quando por algum impasse se procura advogado. Qual é o primeiro problema? Não é porque eu não conheço, eu não tenho condições de mexer nas cláusulas contratuais, porque a pessoa que está ali na minha frente não tem poderes para isso, que eu estou liberado de entender o contrato e saber quais são os meus direitos no contrato e, principalmente, quais são os deveres e as consequências do descumprimento desses deveres.
Várias vezes as pessoas chegam para mim e quando eu narro para elas o que elas assinaram em relação à punição porque elas atrasaram o pagamento, elas ficam estarrecidas. Elas me dizem assim, Marcos, se eu soubesse disso, eu jamais tinha assinado. E eu vou dizer, está aqui. E outra coisa, existe assessoria jurídica do incorporador. Está aqui em negrito, com letra grande, e você ainda rubricou do lado. Ah, foi, eu lembro. Eu lembro que depois que eu assinei, a pessoa me deu algumas folhas que ela tinha marcado para poder fazer outra assinatura. Mas eu não li o que é isso, não. Eu não sei o que é tolerância, eu não sei o que é mora, eu não sei o que é inadimplemento, eu não sei o que é resilição, eu não sei o que é resolução. E o texto desses contratos são escritos em um jargão, numa linguagem que é difícil para o leigo poder compreender, alcançar as consequências de alguns dos dispositivos que tem ali. Tá? Dito isso, pessoal, para vocês, a gente consegue entender a primeira mudança introduzida pela Lei dos Distratos. A primeira mudança no artigo 35A, ela fala da obrigatoriedade de todo o contrato imobiliário constar de um quadro resumo. Esse quadro resumo deve ter os elementos essenciais no negócio. Pessoal, isso tem um lado bom e tem um lado muito ruim. Para a gente que trabalha com vários tipos de contratos, para o pessoal no judiciário, fica fácil quando tem um quadro resumo, você saber o dia que o negócio foi feito, o dia da entrega da obra, o valor das prestações, a taxa de juros, o valor da punição, o percentual da punição para o caso de atraso, porque está tudo consolidado em uma ou duas folhas no início ou no final do contrato. Então a gente ganha um tempo danado. Mas, por outro lado, se já era difícil alguém sentar para ler esses contratos antes de ser obrigatório um quadro resumo, o que tem acontecido na prática é que muitos construtores imprimem apenas o quadro resumo. Depois que a pessoa rubrica o quadro resumo, eles imprimem o resto do contrato e anexam ali, grampeiam, e às vezes pedem para rubricar. E nem todos fazem isso. Porque ali naquele quadro resumo, a gente tem agora como se fosse uma receita de bolo. Você abre o artigo 35A que eu mencionei para vocês, e quando você vai para o artigo 35A, ele vai listando do número 1 ao número 12 itens que são essenciais para você ter em qualquer contrato imobiliário, tá? De promessa de compra e venda, de promessa de venda, de cessão, de promessa de cessão, de qualquer unidade autônoma integrante corporação imobiliária. Pessoal, alguns são fáceis da gente enxergar que são necessários. O preço total a ser pago, o valor da parcela, o valor da corretagem, a forma de pagamento, os índices de correção monetária, taxa de juro, prazo para quitação das obrigações, o número de registro memorial de incorporação para saber se existe regularidade formal em relação ao negócio, tá? A data de entrega definitiva. Mas tem outras coisas que vários construtores não estão acostumados a colocar no contrato. Porque essas pessoas contratavam advogados para celebrar contratos, para redigir contratos, onde só tinha encargos, só tinha consequências para o lado do adquirente, para o lado do consumidor. E que basicamente não tinham consequências para o lado do inadimplemento do próprio incorporador que estava vendendo a unidade. Tá? Eu vou chamar atenção para vocês para alguns itens que eu acho importante no 35. No 35A, vale a pena você conhecer o inciso 6, o inciso 8, tá? O inciso 12, pelo menos. O que é que você vai encontrar nesses incisos? No primeiro que eu mencionei para vocês, o inciso 6 fala assim, que é obrigatório ter no quadro resumo as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual, por inadimplemento do adquirente ou do incorporador, com destaque para as penalidades aplicáveis e para o prazo de evolução de valores ao adquirente. Ou seja, se torna obrigatório você ter no quadro resumo a descrição das consequências do próprio incorporador descumprir aquilo que foi estabelecido por ele no contrato. Tá? Além disso, pessoal, a gente acaba com uma celeuma que havia em relação à incidência ou não do artigo 49 do CDC nos contratos imobiliários. Deixa eu explicar uma coisa. O artigo 49 é o que trata do direito ao arrependimento. E vocês já devem ter percebido pela experiência pessoal de vocês que às vezes a gente vai caminhando num shopping center, numa grande loja, e você encontra no meio do shopping center um quiosque, e no quiosque você tem um corretor de imóveis vendendo unidades imobiliárias. Quando você faz a compra nesses termos, o que é que acontece? Você está comprando fora do estabelecimento. Muitas pessoas compram por impulso, sem ter condições de ter maior informação sobre o negócio.
Vocês imaginem o que é, no meio da confusão do final de semana, num shopping lotado, você está pegando informações sobre correção monetária, sobre juros, sobre financiamento, sobre consequências de pagamento, e tem um espaço para centrar para ler o contrato, tá? E muitas vezes as pessoas acabam dizendo assim, vamos que a gente tem hora porque a gente vai para o cinema, vamos que a gente tem hora porque a gente marcou com alguém para fazer alguma coisa, assina logo isso que você não pode mudar. E o que acaba acontecendo? Fica evidenciado no artigo 35A que é possível exercer direito de arrependimento em qualquer contrato firmado em estande de venda e fora da sede do incorporador. Agora eu vou começar a ver agora, Marcos, que em vez de fazerem campanhas dentro do shopping, vão abrir as sedes dos incorporadores no final de semana e vão fazer festas na sede. Porque aí você garante que a pessoa assina o contrato na sede. Porque se ela assina na sede, não tem que se preocupar com o direito de arrependimento. Tá? Agora, tem um detalhe operacional que muitas vezes quem não atua no setor não enxerga. Tem um dos dispositivos, deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu coloquei ele na tela aqui, achei. O 35A, número 3, inciso 3, diz assim, que é obrigatório para o resumo ter o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e, atenção, identificação precisa do seu beneficiário. O que é que a gente via muito acontecer, pelo menos aqui na minha região, para vocês terem uma ideia? Acontecia o seguinte, eu acertava que ia comprar um apartamento por 100 mil, aí tinha 5% de comissão de corretagem, alguns lugares cobram 6%, 7% de comissão de corretagem, então eu teria que pagar 100 mil mais a comissão de corretagem em alguns lugares, que seria o valor total do negócio. Mas acontece que quem estava negociando comigo era um corretor de imóveis que era contratado da própria incorporador. E o incorporador acertava com o corretor que ele só ia receber 3%, só ia receber 4%. E o resto da comissão, o próprio incorporador embolsava. Tá? E aí, pessoal, o que acaba acontecendo? A gente está numa situação agora surreal, que é o seguinte, você pode procurar um corretor, você pode se interessar em fazer um negócio, você pode celebrar o negócio, mas se você fizer ele fora do estabelecimento comercial, você pode se arrepender em 7 dias. E se você se arrepende, a lei manda que seja devolvido 100% do que você pagou, incluindo a comissão de corretagem. Os corretores não ficaram felizes, Catalã, porque o raciocínio deles é que eles aproximaram o incorporador do adquirente e que o adquirente fechou o negócio, e se o adquirente fechou o negócio, o trabalho dele, corretor, terminou. Se o trabalho dele, corretor, terminou, o que acontecer depois disso, o problema das partes. Mas ele, corretor, fez o trabalho dele e teria que receber. A lei deixa claro que se houver exercício do arrependimento, é necessário devolver o dinheiro. E isso criou uma dinâmica diferente no negócio. Porque antes o corretor ficava 24 horas de plantão, de sábado para domingo, de domingo para segunda, e na segunda, 10 horas da manhã, estava batendo na sede do incorporador para receber o cheque dele ou o TED da transferência da comissão de corretagem no final de semana. Agora, o empresário vai segurar esse valor pelo período do arrependimento antes de fazer o pagamento, sob risco de pagar o corretor e não ter como devolver ao adquirente que se arrependeu no negócio. Então, é preciso que fique claro quem é o corretor e quanto está recebendo. E aqui, nesse mercado, pessoal, tem uma série de implicações tributárias, porque vários corretores não recebem dinheiro, eles recebem participação em imóveis, os imóveis ficam em nome de terceiros, eles tentam passar direto para o novo adquirente para não pagar imposto de renda. E essa obrigação agora de você informar no quadro resumo o nome, a qualificação, incluindo o CPF e o valor da comissão de corretagem, acaba moralizando um pouquinho esse setor, que não era exatamente um setor muito... que agia muito na formalidade. Havia muita informalidade em relação a esse setor específico. Tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Eu tenho visto agora as pessoas não lendo mais os contratos mesmo, às vezes me mandam uma foto do quadro resumo e perguntam qual é a minha opinião se eu ter visto o contrato. Qual é a garantia que eu tenho que o que está no quadro resumo está escrito no contrato? Será que não tem umas coisas no contrato que anulam alguma situação que está no quadro resumo? Mas
pelo menos eu passo a ter um mínimo de padronização, porque se você está numa cidade grande como a que vocês estão, o que acaba acontecendo? Vocês estão num estado que tem pelo menos 30, 40 construtoras atuando no setor. Eu estou numa cidade que a gente tem menos de 10 construtoras e o advogado que trabalha para 5 delas é o mesmo. Então, o que acontece? Às vezes eu bato o olho na primeira página do contrato, eu já sei o que eu vou encontrar porque eu conheço a redação do colega. Mas quando você está num lugar grande, o fato de você ter uma lei que estabeleça uma uniformidade e a maioria deles está seguindo essa sequência facilita muito para a gente para lidar com esse tipo de contrato. Mas deixa eu avançar um pouquinho para não ficar só na discussão do quadro resumo. Eu disse a vocês que 3 artigos eram importantes a gente analisar. Eu falei do 35A. Que tal a gente conversar um pouquinho agora sobre o 43? Esse artigo eu tenho um desapreço enorme a ele, porque esse artigo trouxe para a legislação brasileira uma prática, para mim, condenável, da chamada cláusula de tolerância. Tá? Eu tenho alguns textos escritos sobre isso, depois eu posso mandar para vocês um link para vocês aprofundarem isso, mas basicamente o que acontece é o seguinte: você pega um contrato imobiliário, o sujeito combina com você que você tem 10 anos para pagar e ele se dá o trabalho de colocar mês a mês qual é o dia do vencimento de cada parcela que você vai pagar. E se você atrasar 24 horas do pagamento de qualquer parcela dessa, você vai ser penalizado. Mas esse mesmo cidadão que se deu o trabalho a fazer isso com você, ele joga lá no meio das 30 páginas do contrato dele um dispositivo que vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, eu prometo entregar a você o imóvel no dia X, mas se eu não entregar, fica facultado a mim um prazo adicional de até 180 dias, tá? Para eu concluir o empreendimento. Agora, atenção, nesse prazo de 180 dias, é como se eu ganhasse uma imunidade. Eu não posso ser punido, não tem nenhuma consequência do inadimplemento em relação para mim. Poxa, se eu estou numa relação de consumo onde já há uma assimetria de poder entre adquirente e o fornecedor, você tem uma cláusula que dá ao fornecedor a possibilidade de ficar atrasado 180 dias sem que o consumidor possa ter nenhuma compensação em relação a isso. Aí você vai dizer assim: mas Marcos estava no contrato e ele assinou. Qual contrato? Aquele que ele não leu, que ele não entendeu, que ele não sabe o que é arrependimento, que ele não sabe o que é tolerância, que ele não sabe o que é inadimplemento. É isso que você está falando? Aqui eu tenho 2 problemas básicos para vocês pensarem. Se eu for comprar um apartamento, e a grande maioria das pessoas no Brasil sequer tem casa própria, a maioria vive de aluguel ou de financiamento, tá? As pessoas normalmente fazem a conta para, enquanto estão pagando o aluguel, também conseguirem pagar a parcela do financiamento. Agora, vocês imaginem alguém que está com dinheiro contado, rezando para o prédio que eles compraram, um apartamento, ficar pronto, para eles se mudarem, quando eles descobrem que vão ter que esperar mais 6 meses. São 6 meses pagando um aluguel que eles não planejavam pagar. E muitas das pessoas raciocinam assim: bom, o apartamento vai ser entregue e eu posso pagar um pouco mais de prestação depois que o apartamento for entregue, porque eu não vou estar gastando com aluguel. E com isso eu diminuo o que eu vou pagar de juro. Essa pessoa entra pelo cano, porque ela não recebe a unidade imobiliária, não pode cobrar o incorporador pelo inadimplemento, tá? E mais, essas pessoas muitas vezes, pelo menos na minha realidade aqui, só descobrem que essa cláusula vai existir depois que o atraso ocorreu. Ou seja, quando eu assinei o contrato 3 anos atrás, prometeram me entregar a unidade, e quando chega na data combinada para a entrega, eles me dizem que não vão entregar por um problema que aconteceu 1 ano antes. 1 ano e meio antes. A pessoa vai dizer: poxa, Marcos, mas quando aconteceu esse problema, eles não avisaram as pessoas que compraram o apartamento que ia atrasar? Não, eles não avisam. Eles não avisam com receio que a pessoa suspenda o pagamento, ou que a pessoa queira rediscutir o contrato. Então, fica parecendo uma carta na manga que você fica aguardando para, na hora que o consumidor adquirente que está incomodado, que não recebeu a unidade, vai ao judiciário, aí vem uma pegadinha, vem uma surpresa. Você não sabia que o nosso contrato tinha uma cláusula de tolerância? E aí, pessoal, o problema é o seguinte: é que o dispositivo, se vocês lerem 43, ele simplesmente admite a possibilidade, tá? Ele admite a possibilidade assim: ó, a entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como a prevista para a conclusão do empreendimento, desde que pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Mas acontece que esse dispositivo aqui,
ele não dá o conteúdo dessa cláusula. E aqui é que a gente tem a principal discussão doutrinária hoje e pouquíssima pessoa falando sobre o assunto. Vamos ser práticos e vamos raciocinar o seguinte: é muito mais fácil você ter advogados e bancas de advocacia trabalhando para fornecedores e incorporadores do que para adquirentes. Porque metade dos meus clientes chegam lá no escritório sem R$1 para me pagar. Diz assim, olha, o dinheiro que eu tinha eu paguei no apartamento, o dinheiro que eu tinha eu estou pagando de aluguel. Eu não recebi o apartamento, não aguento mais pagar aluguel e não tenho mais dinheiro para as custas do processo, não tenho mais dinheiro para pagar você. Já do outro lado, você tem recursos ilimitados para você criar teses, lançar livros e você discutir o assunto. Isso acaba aumentando ainda mais a assimetria nas relações. E aí deixa eu colocar para vocês, pessoal, qual é o grande problema aqui. Eu não posso esquecer que esses contratos imobiliários estão dentro do escopo de atuação, de eficácia do Código de Defesa do Consumidor, pessoal. Uhum. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho regras de vinculação do fornecedor à oferta. E quando eu comprei a unidade, me entregaram um folder, me mandaram uma mensagem no WhatsApp com a maquete eletrônica do imóvel. E lá dizia assim, prazo de entrega 36 meses. Não tem nenhum asterisco dizendo 36 meses mais 180 dias. Não tem nenhuma previsão na divulgação de que existe essa cláusula de tolerância. Isso vira uma armadilha para o consumidor. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que tudo que está escrito na campanha publicitária vincula o fornecedor. E se ele não fez ressalva antes da celebração do contrato, material de divulgação da cláusula de tolerância, por que ele quer que ela prevaleça agora? Tá? Esse é o primeiro obstáculo para a incidência da cláusula de tolerância. Segundo obstáculo, eu preciso lembrar que o nosso sistema veda o exercício abusivo de direitos. Eu não posso ter uma cláusula puramente potestativa que sujeite um dos lados do contrato à vontade unilateral e ao bel prazer do outro. Se eu estou dizendo que não foi possível entregar a unidade no prazo estabelecido, atenção, não fui eu que comprei que estabeleci o prazo. Quem estabeleceu o prazo foi quem vendeu. Ele próprio escolheu qual era o prazo que ele ia colocar no contrato para entrega. Como é que ele está dizendo que não vai cumprir um prazo que foi ele mesmo que fixou? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas, Marcos, pode ter acontecido alguma coisa que ele não imaginava, imprevista. Veja a pandemia, por exemplo. Ok. Só que acontece que tem vários magistrados do Brasil afora que raciocinam que para você exercer os 180 dias da cláusula de tolerância, você não precisa de nenhuma justificativa. É como se automaticamente, terminado o prazo do estabelecido no contrato para entrega, você já tivesse 180 dias, sem você ter que se justificar. E eu não imagino que um sistema que trata de função social, de boa-fé objetiva, de lealdade e cooperação, seja condizente com um dispositivo que deixe a pessoa simplesmente prorrogar suas obrigações por 6 meses sem nenhuma consequência. Tá? Então, para mim, o exercício dessa cláusula depende da demonstração de que algo extraordinário, algo superveniente, algo imprevisível aconteceu durante o período do contrato. E mais, quando isso acontece, o mínimo que se espera para você exercer o dever de informar que tem no Código de Defesa do Consumidor é que as pessoas que compraram sejam avisadas. Você não pode, em 2020, dizer assim, foi mal, não vou entregar a unidade, você não lembra não aquela chuva que deu em 2018? E é isso, pessoal, que como advogado eu vejo nas ações. Tá? Alegações genéricas de chuvas, de falta de material, de falta de mão de obra, sem nenhuma comprovação, com o único objetivo de arrastar a instrução processual e com uma grande situação de vedação de comportamento contraditório para ser considerada aqui. Se eu não tinha material, se eu não tinha mão de obra, porque eu lancei mais 3 empreendimentos, se eu não tinha material para terminar o primeiro. E isso a gente encontra em qualquer cidade que você for e você discutir esse assunto. Então, a gente tem uma cláusula que foi imposta pelo setor, que a jurisprudência começou a admitir, que depois ingressa no texto da legislação a partir da lei dos distratos. Mas quando você vai para a jurisprudência do STJ específica sobre o assunto, os ministros não dão a essa cláusula o alcance que ela costuma ter. Eles condicionam ela ao cumprimento da vinculação à oferta e consideram o preenchimento dela a ocorrência efetiva demonstrada, e o ônus de provar isso é do fornecedor, da ocorrência de alguma coisa extraordinária. Tá? E aí, pessoal, vejam só, quando a gente entra nesse assunto da cláusula de tolerância, a gente passa a ter mais um problema para discutir. Ô Marcos, a Covid entraria nesse período da tolerância? Para mim, o raciocínio é o seguinte:
Se eu tenho um cronograma de obra e o código não, a lei me estabelece a possibilidade de prorrogar por acesso 180 dias, é por qualquer evento imprevisível, é por qualquer evento extraordinário. E a Covid se encaixa justamente nisso. O distanciamento social provocado pela Covid é isso. Mas, meu amigo catalã, aqui na minha região, os incorporadores estão dizendo assim: olha, eu já tive 180 dias de prazo do contrato e vou suspender o contrato pelo prazo do distanciamento social que a cidade aqui estabelecer. Ele quer aumentar o prazo. Tá? Quer dizer que eu vou escolher o que é evento extraordinário que vai entrar dentro da cláusula de tolerância? Minha gente, isso não faz sentido nenhum. Tá? Além do mais, a gente tem que levar em consideração mais um cenário. Nós estamos falando de uma lei de 2018, mas a gente tem uma lei que entrou em vigor na sexta-feira passada, no Dia dos Namorados. Tá? A Lei 14.010, o famoso RJET, o Regime Jurídico Emergencial e Transitório. Por que eu estou colocando isso? Porque eles estabeleceram como data termo inicial para as consequências da pandemia no Brasil o dia 20 de março desse ano. Eu tenho no escritório pelo menos 5 empreendimentos que estavam atrasados antes de 20 de março. 3 deles mandaram cartinhas para os adquirentes dizendo que por conta da pandemia vão atrasar as obras. Balela. Eles já estavam atrasados. Tá? E aí o que acontece? A gente está vendo um monte de comportamento oportunista de pessoas sem caráter, que já estavam inadimplentes suas obrigações. E, pessoal, em algumas situações, o inadimplemento antecipado é claro. O cidadão tinha 4 meses para terminar um prazo de 3 anos e sequer começou a subir a fundação do prédio ainda. Se ele trabalhasse os 4 meses, 24 horas por dia, não terminaria a entrega do apartamento. Como é que agora a culpa do atraso é da Covid? E aí, pessoal, havia um dispositivo no RJET, na lei específica que foi publicada no dia 10 e entrou em vigor no dia 12, que coibia isso. O artigo 6º da lei falava que não era possível conferir ou emprestar efeitos retroativos para a pandemia, que a pandemia não poderia servir para justificar situações anteriores à data fixada como de início das suas consequências pelo texto da lei. Mas o presidente vetou esse dispositivo. Aliás, ele vetou todos os dispositivos que tratam de contratos, tá certo? Então, o coração do RJET, o RJET nasceu para lidar com os contratos e ele simplesmente foi mutilado. Resta agora saber se o Congresso vai manter esses vetos ou não vai manter esses vetos. Tá? Márcio, já que a conversa é sobre direito do consumidor, tem um tipo de cláusula muito comum que vira uma armadilha aqui e pega as pessoas que estão começando ainda e deixa as pessoas na dúvida. E muitas pessoas ficam na dúvida e ficam com medo de encarar o problema. São cláusulas redigidas assim. A imobiliária Catalã Limitada se compromete a entregar a unidade imobiliária no mês de junho de 2020. Hoje é dia 15 de junho. E a minha pergunta para vocês é se o incorporador Marcos Catalã já está atrasado na entrega da unidade. Eu posso raciocinar que se deu dia 1º de junho e ele não me entregou a unidade, a partir do dia 2 ele está inadimplente. Mas ele vai me responder que o contrato falava 15 de junho. Aliás, o contrato falava junho. E enquanto o mês de junho não terminar, e junho tem 30 dias, ele não está inadimplente. Tá? E aí a minha pergunta para vocês é, como é que eu resolvo isso? Se eu for aplicar a teoria geral do contrato, se eu for aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu vou raciocinar o seguinte. Eu tenho uma cláusula que permite mais de uma interpretação. A interpretação pode ser 1º de junho ou 30 de junho. Tá? E aí o que acontece? Dentre as interpretações possíveis, que interpretação devo utilizar? Resposta: a que beneficia o aderente, a parte mais vulnerável do contrato. Nesse caso, o consumidor. Significa dizer que ele está atrasado a partir do dia 2 de junho. Pessoal, eu bato nessa tecla há anos no judiciário e, em geral, eu preciso reformar esse pedaço da decisão no tribunal local ou no STJ. Porque vários magistrados de primeiro grau olham para mim e dizem assim, mas não, enquanto o junho não terminar, ele está adimplente. Eu disse, e você está interpretando a favor da parte mais forte do fornecedor. Por quê? Contra a legem. Qual é a justificativa para isso? Tá? Então, a gente não percebe essas pequenas concessões que a gente vai fazendo ao longo do dia, na hora de celebrar o contrato, na hora de fixar o prazo, e quando você está no estado de inadimplemento conflagrado, você vai ver como isso vai pesar para você no final. É mais um mês de aluguel, é mais um mês sem incidência de juros, é mais um mês sem incidência de correção monetária. Isso faz diferença, sobretudo para quem está pagando o financiamento
E mais, eu tenho uma relação triangular. Eu tenho uma relação sua adquirente com o incorporador e tenho uma relação sua adquirente com o banco. E o banco te emprestou dinheiro. O banco não quer saber se a unidade ficou pronta ou não. O banco quer saber porque você não está pagando a prestação. Tá? Então, para você não tem nenhuma condescendência. Para o incorporador tem todas as consequências da vida. Os incorporadores e os advogados incorporadores que eu conheço dizem assim: você é muito rigoroso, vocês não sabem a dificuldade que é para poder construir um empreendimento em 36 meses. Eu disse: e por que você não coloca que vai construir em 48? Por que você não coloca que vai construir em 60? Por que tem que ser esse número cabalístico de 36 meses? Explico para vocês. Concorrência. Se vocês pararem para olhar, em qualquer cidade tem um bairro da cidade que está em crescimento. E nesse bairro deve estar acontecendo agora 5 ou 6 obras ao mesmo tempo. E são obras praticamente do mesmo tamanho, porque eles contratam o mesmo tipo de pesquisa, eles sabem qual é o público que quer aqui morar naquele bairro e qual é o padrão da unidade que eles vão construir. Então, se você tem 3 prédios sendo construídos com a mesma planta baixa, mais ou menos, com a mesma metragem, e o valor é praticamente o mesmo, saber quem é que vai entregar primeiro faz diferença para vender. Então, eles colocam os prazos cada vez menores, sabendo que não vão cumprir. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui para a Assembleia de Adquirentes e quando a gente pergunta ao engenheiro responsável pela obra quando é que ele vai entregar a obra, ele já tem um cronograma contando os 6 meses do que deveria ser excepcional da tolerância, como se fosse prazo dele. E ele diz assim para mim: mas o meu advogado disse que eu podia considerar esse prazo, porque o senhor está me tirando 6 meses? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E as pessoas dizem assim: mas é assim porque é uma prática do mercado. Não é prática do mercado violar o direito dos outros, só se a gente deixar. Tá certo? E aqui a gente não pode perder a capacidade de se indignar com essas coisas, porque quando você deixa isso correr frouxo, é que a gente tem a maior parte dos problemas. Tá? Pessoal, eu falei para vocês de 3 dispositivos. O terceiro dispositivo, 67A, esse é de dar dor no coração, porque esse tem itens inexplicáveis. Um deles é a respeito do tamanho da punição que você pode dar para quando o adquirente atrasa o pagamento. Veja, o 35A foi o primeiro que eu falei, ele fala das condições gerais do contrato, ele fala de um quadro resumo. O 43, que eu me concentrei na cláusula de tolerância, diz assim: passado o período da tolerância, se o incorporador não entregar a unidade que foi prometida, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai ter que devolver a integralidade do valor pago mais a multa do contrato. E ele vai ter 60 dias para fazer isso. Tá? Agora, vejam só, quando você vai para o 67, eu estou falando de alguém que não conseguiu pagar a unidade. E a pessoa não conseguiu pagar a unidade e foi inadimplente. E aí, Marcos, a pena convencional é de 25% do que ele pagou. Ele deixa 1/4 de prejuízo lá. Só que tem um pequeno problema. O problema é que se o tipo de empreendimento que ele contratou tiver sujeito à lei do patrimônio de afetação, que foi uma garantia para os próprios consumidores, a punição, que é de 25%, aumenta para 50%. E ninguém explica por que isso. E o setor diz assim: não, mas veja bem, isso foi feito no benefício do consumidor. Eu queria entender o raciocínio de quem acha que deixar de pagar uma multa de 25%, passar a pagar uma multa de 50%, foi feito no seu benefício. O raciocínio deles é o seguinte: é que nem todas as unidades são construídas, edificadas no sistema de patrimônio de afetação, e que para estimular os incorporadores a construir esse regime, eles dobram a multa que ficaria para a pessoa. Pelo amor de Deus. Isso é absolutamente desproporcional, tá certo? Se a gente fosse voltar para o direito romano, a gente ia encontrar a figura da lesão aqui com a retenção de 50% do valor que foi pago. Pessoal, isso é apenas o começo dos problemas, porque se você continuar aprofundando na leitura do dispositivo que eu mencionei para vocês, é um dispositivo enorme, você vai se assustar com os prazos de pagamento que as pessoas vão ter nessas circunstâncias. Alguns dos valores só vão ser pagos no final da construção, tá? E você vai ficar com o seu capital preso ali em relação a isso. Se você quiser receber antes, você vai ter que virar sócio do incorporador e você vai ter que procurar alguém que queira ficar com sua unidade para que depois que ele negocie para outra pessoa, ele comece a pensar em pagar o que está naquele lugar. Então, esses são os problemas que estão aqui.
E isso, pessoal, são os problemas no campo legislativo. Eu não falei para vocês ainda dos problemas no campo judicial, tá? Existe uma discussão interessante em relação ao índice de correção monetária e a taxa de juros com o termo inicial para cobrar esses valores no judiciário. Tá? Decisões recentes do STJ dizem que quando somos nós, consumidores, que damos causa ao desfazimento do contrato, os juros no atraso do pagamento da devolução do dinheiro do incorporador para o consumidor só começa a ocorrer, atenção, catalã, do trânsito em julgado da sentença. Então, o que é que acontece? Você está discutindo no judiciário porque você não aceita as condições do contrato, e quanto mais você discutir, pior para você, porque não está incidido o juro para o incorporador. Tá? Então, a gente tem uma série de itens complicados no texto da lei. Mas a vida não espera, a gente não para. E já que a gente combinou que eu ia fazer um panorama aqui para vocês de contratos imobiliários, tem mais coisa para mencionar para vocês. Porque a gente, na pandemia da Covid, passou a ter o seguinte: cidades onde não pode ter construção. Cidades onde as construções são permitidas, mas às vezes o próprio empresário não quer tocar as obras. Tá? A gente passou a ter um sem número de pessoas que perderam o emprego. E aí uma pergunta para vocês refletirem. Uma pessoa que está sem trabalho há 3 meses por conta da pandemia, ou que perdeu o emprego por conta da pandemia, vai ter condições de pagar as prestações do contrato de financiamento imobiliário? Mas, Marcos, moradia é direito fundamental, um direito a um teto, algo personalíssimo, todos deveriam ter assegurado isso. A minha pergunta é se um incorporador que tem 6 meses para poder atrasar a entrega porque choveu, porque faltou material, ou coisa do tipo, vai perdoar você 6 meses de encargos monetários e de cláusula penal se você perdeu o seu emprego por conta da pandemia? A resposta é não, pessoal. Tá? Tem até, Catalã, um texto de 2 amigos nossos, do Alexandre Gomide e do José Fernando Simão, na coluna Migalhas e Delícias, tratando justamente por isso. E eu conheço o jeito de escrever do Simão, sei que isso é postura dele, de colocar de que a perda do emprego é algo pessoal, atinente exclusivamente ao adquirente, e não serve como raciocínio, não serve como motivação para você pedir uma exceção dilatória e você atrasar o cumprimento do contrato sem resolução do negócio. Tá? A professora Cláudia Lima Marques, num texto da RT, acha que, em algumas circunstâncias, a questão é tão excepcional que deveria ser admitida uma exceção dilatória ao consumidor. O que é que eu estou falando de exceção dilatória? Simples, pessoal. Moratória. Olha, enquanto tiver a pandemia, eu estou sem conseguir trabalhar, não vou poder pagar as prestações, mas não quero que o contrato seja encerrado. Eu tenho interesse em permanecer com o contrato, eu quero um lugar para morar, mas o que é que a gente faz? A gente repactua como é que vai ser o pagamento dessas prestações. A gente hoje tem um novo cenário de debate no judiciário, que é o que vai acontecer em relação às consequências dessa pandemia no cenário imobiliário. Muita gente está pensando no futuro e está desistindo de comprar unidades. E aí a questão é, só se aplica esse texto da lei aos contratos celebrados dela para frente. Os contratos celebrados antes de 2018, antes de 27 de dezembro de 2018, não estão sujeitos aos efeitos dessa norma que a gente está conversando aqui. Isso é importante, pessoal, porque, em geral, você celebra o contrato e os problemas vão aparecer como se fosse uma bomba relógio de efeito retardado 3 anos depois, 4 anos depois, tá certo? Então, o que a gente tem hoje ainda são muitos contratos celebrados em 2016, 2017 que estão sendo descumpridos. Então, são contratos antes da lei dos distratos, tá? Então, você tem que levar em consideração a data da celebração para saber se aplica a lei dos distratos ou se você não aplica a lei dos distratos, certo? E aí, durante a pandemia, o CNJ edita um novo provimento, o provimento 100. O provimento 100 autoriza a celebração de atos notariais eletrônicos. E aí, meu amigo catalã, se a gente já tinha uma vulnerabilidade econômica, se a gente já tinha uma vulnerabilidade jurídica, se a gente já tinha uma vulnerabilidade informacional, acrescente agora uma vulnerabilidade técnica digital. Porque a gente agora vai começar a ver contratos de compromisso de compra e venda celebrados com assinatura digital, com biometria, com atas notariais feitas eletronicamente, com número de códigos de validação,
que talvez para a gente que esteja aqui na sala, que esteja incluído no universo digital, seja uma ótima maneira de simplificar a nossa vida. Só que a gente tem que levar em consideração que a média de idade das pessoas que celebram esse tipo de contrato está nos extremos. Ou eu tenho pessoas jovens que estão buscando a primeira casa, ou eu tenho pessoas bem mais maduras que estão vendendo casas maiores para ir para espaços menores, ou estão fazendo doações pensando em contemplar filhos e netos e que já têm uma dificuldade natural de lidar com esse tipo de tecnologia. E isso vai causar outros impactos no mundo notarial, porque a gente costuma dizer que a gente vai fazer essas escrituras, que a gente vai fazer o registro do imóvel no local onde ele está situado. Mas eu tenho que separar a escritura, que é um documento, é um contrato formal de compra e venda, do registro da escritura. Se eu só posso registrar a escritura no local do imóvel, do foro da situação do imóvel, eu posso lavrar a escritura em qualquer lugar. Inclusive, pode ser que tenha um notário aí em Porto Alegre que faça um preço mais camarada para mim do que o notário em Maceió. E se agora eu vou poder fazer a escritura eletrônica, por que eu não vou utilizar os serviços dos nossos amigos lá da confraria, que são notários, para poder fazer uma escritura para mim, por exemplo? Tá? Então, eu estou colocando isso para vocês, pessoal, porque há mais ou menos 20 dias abriu-se mais uma porta, que é a prática de contratos imobiliários de modo eletrônico, seguindo uma tendência que a gente já via, por exemplo, em financiamentos de carros. Quem financiou um carro nos últimos 2 anos provavelmente assinou o contrato num tablet e tiraram uma foto sua registrando no GPS local, hora, para poder validar aquele contrato, que nem testemunha tem mais, é apenas a assinatura do vendedor e a assinatura sua no contrato. E o STJ já reconheceu a validade desse tipo de contratação, inclusive como título executivo. Contra a lei, porque o Código de Processo Civil não tem essa previsão, tá? E os ministros disseram que era preciso se adequar à realidade tecnológica. Eu não tenho nenhum problema com isso. Altera o Código de Processo e passa a admitir esse tipo de título. Agora, passar por cima e considerar um rol de números fechados, agora como números exemplificativos, é que eu acho complicado, tá? Mas foi o que aconteceu no nosso querido STJ. E, pessoal, o que eu falei para vocês diz respeito aos contratos imobiliários envolvendo particulares e que não estão sujeitos às regras do programa Minha Casa Minha Vida. Porque tem uma série de detalhes que eu não mencionei com vocês aqui, porque os precedentes de uniformização de jurisprudência são diferentes, o tipo de discussão é diferente, porque nos programas do Minha Casa Minha Vida, em geral, se lança a ideia e se procura vender uma quantidade específica de unidades antes de deflagrar a construção, tá? E, Marcos, uma coisa que vai ficar agora curiosa para a gente discutir são os efeitos do RJET, do Regime Jurídico Transitório Emergencial, em relação à suspensão dos prazos de prescrição e decadência. Então, você veja, por exemplo, dentro da lei de locação, se eu compro um imóvel que está alugado a outra pessoa, eu tenho um prazo para decidir se eu quero que a locação permaneça ou se eu vou pedir para a pessoa que estava alugando o imóvel e não exerceu o direito de preferência desocupar o imóvel. O prazo está suspenso ou não está suspenso. A gente tinha uma discussão em relação ao despejo e o dispositivo que proibia a execução de medidas liminares de despejo foi vetado pelo presidente. Então, não há impedimento nenhum para que a gente tenha agora despejo. Mas a gente tem impedimento para contar prazo para uso capião. E eu estou colocando isso para vocês, pessoal, porque qual é a dificuldade de estudar direito imobiliário? Eu não sei se tem na grade aí da faculdade de vocês, mas do meu local de fala do Nordeste, você conta nos dedos as faculdades que oferecem na graduação uma cadeira de direito imobiliário. Porque ela, na verdade, é uma matéria interdisciplinar. Você tem direito registral, você tem direito ambiental, você tem direito tributário, você tem direito empresarial, você tem direito civil, contratos, titularidades, a parte geral, a parte em relação à capacidade das pessoas. Então, você acaba misturando o conhecimento de um monte de área e forma um setor que tem uma certa autonomia, que tem uma certa independência, porque ele tem uma legislação específica. É um nicho interessante para se especializar. Acho que é uma oportunidade de negócio, para você deixar de ser generalista. Agora, qual é a dificuldade disso? A dificuldade disso é você escolher o seu lado. Se você vai para o lado consumidor, você, em geral, vai receber pessoas que já estão enforcadas, pessoas que já estão no limite financeiro.
e as pessoas não têm problema em pagar 5% do valor total do imóvel para o corretor que levou elas para dar um passeio no apartamento. Mas se o advogado cobrar 12% para poder fazer uma consulta prévia, analisar o contrato, a pessoa vai dizer que é um absurdo, que não vai pagar aquilo. A gente tem no Brasil uma noção de que algumas coisas são baratas, outras coisas são caras, e normalmente não se valoriza a advocacia preventiva. Então, em geral, os advogados que trabalham nessa área, eles esperam o leite derramar primeiro, para depois buscar trabalhar repressivamente, e pegam as pessoas numa situação de muita fragilidade, tá? Pessoal, eu tenho vários clientes no escritório que são magistrados, são defensores, são procuradores do Estado, mas quando foi na hora de comprar a própria casa própria, não tiveram disciplina nem para poder se preparar e para ler os contratos. Então, essa é uma dificuldade que a gente percebe muito comumente nas relações negociais. Amigo, eu acho que eu estou falando aqui há uns 50 minutos, já enchi a paciência do pessoal, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem que a gente esclareça algum ponto, eu fico à sua disposição. Tem mais um tempinho aqui para estar com vocês. Muito bacana. Percebam, meninos, que o professor Marcos Erhardt tocou basicamente em 3 dispositivos legais da chamada Lei do Distrato. Há outros tantos que poderiam ser explorados. Conversou um pouquinho com a gente a respeito da estrutura principiológica do CDC, da necessária proteção de vulnerabilidades que parecem ser atacadas por todas as frentes, pela legislação que tem sido construída recentemente em um Brasil liberal, pelo judiciário, que em alguma perspectiva é conservador, em outra perspectiva a gente não pode negar, está assoberbado de trabalho, e, portanto, juízes e os seus assessores não têm o tempo necessário para estudar, porque a gente percebe uma série de decisões que são muito distorcidas e que são distorcidas na ofensa a aspectos basilares, como o indúbio pró-consumidor. E, em paralelo, o mercado, que constrói contratos aos quais, eventualmente, aderirá o consumidor, o futuro morador, caso ele venha a ser entregue, e que, portanto, obviamente, puxa a brasa da sardinha para o seu lado. Imaginem quanto tempo a gente não poderia conversar a respeito dessa questão. A Unicinos tem sim, Marcos, a cátedra de Direito Imobiliário, ainda que seja oferecida enquanto uma cátedra facultativa, né? É uma atividade facultativa, ela oferece sim, historicamente, esse curso, e de fato você tem toda a razão quando fala da importância da gente estudar isso. Tá? Hoje, estudar o direito do consumidor, estudar o direito imobiliário, eu acho que acaba abrindo um bom campo para a atuação profissional, sem sombra de dúvida. A gente vê alguns colegas como você que se destacam nessa área e que trazem uma experiência vastíssima e exemplos nos quais a gente jamais conseguiria pensar sem a vivência entre meio a teoria e a praxis. Arthur, Vitor, Gabriel, Henrique, alguma pergunta que vocês gostariam de dirigir ao professor Marcos, aproveitando esse momento? Abram um vídeo, falem, escrevam. Marcos, uma coisa que eu deixei de fora, que se você quiser continuar conversando, que é útil, é a discussão sobre vício redibitório. Tá? Então, a gente tem... O que é que tem acontecido muito? As pessoas não cumprem os prazos e, para não terem mais prejuízo ainda pelo inadimplemento, entregam as unidades de qualquer jeito. Tá? Unidades fora do padrão construtivo. Eu tenho um cliente que pagou, além do preço do apartamento, quase 50 mil reais para que a própria construtora fizesse adequações e mudar paredes, e mudar pontos de luz e ajeitar a casa para ele. Ele queria receber a chave e não ter que quebrar mais nada. Ele queria simplesmente colocar os móveis e se mudar. Você acredita que entregaram a ele as plantas com o pé direito errado, que todos os móveis que ele fez para casa não cabem no apartamento que ele comprou? Para você ter uma ideia, tá? Então, tem discussões, pessoal, envolvendo fachada, tem discussões envolvendo infiltrações, aí tem um problema de perícia, tem discussões envolvendo, em algumas cidades, por exemplo, Rio Grande do Norte, às vezes demora 4, 5 meses entre o incorporador pedir o habite e o habite sair. E algumas pessoas não podem esperar isso, porque não aguentam mais pagar, e simplesmente pegam a chave e vão se mudar para a unidade antes do habite.
tá? Então, isso tem discussões de consequência administrativa, isso tem discussões com o corpo de bombeiro, isso tem discussões de responsabilidade civil, tá? O direito imobiliário hoje também tem discussões super interessantes envolvendo a pós-entrega. Por exemplo, discussões envolvendo as unidades que não foram comercializadas. Hoje isso é considerado abusivo, a STJ se manifestou sobre o assunto, mas 9 em 10 contratos aqui na minha região tinham cláusulas que diziam assim, olha, as unidades que nós não vendermos vão ficar fechadas, e enquanto elas estiverem em poder da construtora, elas só vão pagar metade do condomínio das unidades ocupadas. A ideia do condomínio é você ratear despesas pelos proprietários. Se o construtor é proprietário de 1/3 das unidades, o que acontece? Ele vai ter que arcar com 1/3 das despesas. Só que quando esse número é desproporcional, e nessa crise agora várias pessoas devolveram unidades para o construtor, você sabe qual é o principal problema? É que você vai para a assembleia e o construtor tem a maioria. Então ele decide o valor da locação, ou do condomínio. Ele decide se vai ter um porteiro de carne e osso ou se vai ter um porteiro eletrônico. E as pessoas às vezes ficam reféns em relação a isso, tá certo? Porque a administradora acaba sendo imposta pelo próprio incorporador, porque ele faz um acerto com a administradora para, antes da entrega, ela começar a tomar conta da unidade, a limpar a unidade e acaba impondo isso para as pessoas, certo? Há de se separar também, Marcos, o que é contratação por incorporação, por iniciativa do fornecedor, em que situações o fornecedor reúne um grupo de pessoas e constrói em administração de condomínio. Porque aí a gente tem diferenças de aplicação ou não do CDC. Há quem fale que na administração do condomínio, tá, eu não estaria diante de uma relação de consumo. Uma coisa é a gente juntar aqui Henrique, Arthur, Vitor, Gabriel, o outro Arthur e nós dois aqui, e a gente decidir que vamos contratar uma construtora para fazer um prédio e cada uma ficar com uma lâmina do prédio. Outra coisa é o construtor colocar publicidade, fazer a maquete do prédio, se comportar como se fosse um incorporador e, na hora de celebrar o contrato, apresentar um contrato que diz que ele é apenas o contratado daquelas pessoas e que ele não tem nenhuma obrigação mais, tá, do que em relação àquilo. E isso a gente vem vendo muito, as pessoas distorcendo o tipo da natureza da relação para se livrar de algumas responsabilidades em relação a isso. Isso é motivo de uma pós-graduação, pessoal. Tem várias pós-graduações com 360 horas só para tratar de direito imobiliário. Tem que saber se vocês se interessam pela área e se você se interessa pela área, o grande problema é a paciência. Eu ontem, por coincidência, revisei as contrarrazões de uma apelação de uma unidade que foi prometida, que foi comercializada em 2007 para ser entregue em 2010, que foi entregue em 2013 e quando foi entregue as falhas eram tão grandes que os adquirentes resolveram não aceitar o recebimento. A gente entrou com a ação em setembro de 2013, nós estamos em junho de 2020 e agora vai subir para o Tribunal de Justiça, porque a instrução processual e a perícia demorou 4 anos para acontecer. Tá? E aí o que acontece enquanto isso? Eles pagaram 80% da unidade, não receberam o imóvel, continuam vivendo de aluguel e o dinheiro que eles pagaram das economias que eles tinham da vida toda que eles deram de entrada e eles estão esperando o trânsito em julgado da ação para poder receber o dinheiro. E aí a construtora está em recuperação judicial. Essa é a situação. E aí os meus amigos do escritório dizem assim, eu não sei porque você ainda insiste nesse processo. Deixa isso para lá. Porque a gente não tem mais interesse econômico nesse processo. É a vida de um casal, são os sonhos de uma pessoa. E quando você acumula um pedido de resolução de contrato com um pedido de reparação por perdas e danos, vem a resposta padrão, abre aspas, o simples ou mero inadimplemento contratual não configura a possibilidade de reparação por danos extrapatrimoniais. É porque não foi a sua vida, não foi os seus sonhos. Eles me disseram uma coisa, Marcos, e você está na fase que você vai entender isso. Nós compramos um apartamento antes da minha esposa engravidar. A gente imaginava a nossa filha correndo aqui embaixo, tomando banho nessa piscina, brincando no playground. Nossa filha tem 7 anos. Ela perdeu todas as suas possibilidades. E a gente não vai morar mais nesse apartamento. Então, tudo que a gente planejou para o futuro da gente foi para o saco, junto com a credibilidade da construtora. Né? Será que isso não é suficiente para reparação por danos extrapatrimoniais? Será que a gente vai lidar só com isso no campo patrimonial?
essa é cada vez mais a tendência do STJ quando liga com o assunto, entendeu? Então, a gente apenas fez um recorte em alguns pontos legais, tinha mais um monte de coisa para a gente conversar sobre isso. Bom, meu amigo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui, tá? Porque, como eu lhe falei, eu tenho outro compromisso. Estou lhe devolvendo aí a sala, tá? Depois eu te mando a gravação. Vocês me disseram que tem uma colega que não assistiu, se ela quiser depois assistir aqui essa conversa. E para vocês, Arthur, Henrique, Vitor, Gabriel, qualquer coisa, o professor Catalã tem meu contato, me escreva. Tá? Vai ser um prazer continuar conversando com vocês.